Olá pessoal, esse vídeo vai tratar então agora do objetivo de aprendizagem relacionado à identificação e à diferenciação dos custos diretos e indiretos. Somente essas duas separações. Essa separação. Nós já conhecemos a separação de custo e despesa. Então, custo é aquilo que é da minha atividade fim, da minha atividade operacional, e despesa é aquilo que não é. Os custos relacionados à produção e as despesas aos outros processos administrativos, de gastos tributários, com vendas e aí por diante. Agora o nosso foco está na separação de custos diretos e indiretos. Certo? Como eu disse antes para vocês num outro vídeo, a gente normalmente usa falar de custo direto e custo indireto, mas eu posso, somente numa aplicação conceitual, também falar de despesas diretas e indiretas. Agora, usualmente, a gente faz essa separação somente para custos. Tá? Os nossos principais métodos de custo fazem essa separação somente para custos. Então, o que eu posso falar para vocês sobre os custos diretos e indiretos? O próprio nome já quer representar o que o conceito é. Um custo direto é aquele, então, que pode ser diretamente apropriado a um produto. Eu não preciso passar por uma medida de divisão. Eu reconheço diretamente aquele custo no produto. Por exemplo, as matérias-primas normalmente são custos diretos, porque eu olho o produto e eu vejo a matéria-prima, a matéria-primeira dele nesse produto. Por exemplo, eu vejo aqui uma camisa, a camisa tem tecido como matéria-prima. Então, é reconhecível o tecido dentro da camisa, certo? Alguns outros componentes podem não aparecer. Por exemplo, quanto de linha teve para fazer a costura da manga. Bom, isso pode ser um custo que não é tão facilmente reconhecível ou mensurável dentro do meu produto. Aí entra a separação do que é um custo indireto. Tá? O custo indireto são aqueles que são apropriados aos produtos com base em um rateio. Então a palavra que sempre vai aparecer para a gente associada a um custo indireto é rateio. O que é rateio? Rateio é uma divisão de um custo de uma matéria-prima ou de um outro insumo de produção que eu tenha comprado e de quanto eu vou apropriar a cada unidade de produto que eu esteja fabricando. Então a forma de apropriação do custo ao produto é por rateio, por uma divisão. No custo direto, a diferença está que a apropriação do insumo ou da matéria-prima ao produto é feita por consumo. Claro, eu também consumo os custos indiretos. A questão toda aqui que a gente usa a chave para representar bem o que o consumo quer dizer é porque normalmente um custo direto eu vou conseguir associar ele ao meu produto utilizando uma medida, uma unidade de medida. Então eu vou dizer quantos quilos eu gastei daquela matéria-prima, quantos metros quadrados de tecido eu usei, ou quantos centímetros de linha eu vou utilizar. Claro, eu mesmo sendo indireto, eu consigo usar uma medida, uma unidade de medida para representação. A questão é conseguir representar bem quantos reais custou esse insumo de produção, esse bem consumido no meu produto. Aí é que entra a chave do rateio, aí é que entra a chave do custo indireto. Vamos ao exemplo de novo. Eu olho a minha camisa aqui e consigo ver quantos metros quadrados tem, consigo calcular quantos metros quadrados de tecido tem. Bom, é uma medida geométrica, pode dar trabalho calcular, mas enfim, vou lá calcular quantos metros quadrados eu tenho. E eu vou ver quanto custou o metro quadrado que eu comprei do meu fornecedor desse tecido. Vou fazer uma regra de 3 e vou dizer, olha, o custo de tecido dentro dessa camisa é exatamente tantos reais. Eu chego ao valor exato do quanto foi consumido da matéria-prima. Já na linha que está aqui na costura, ou vou usar um outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma serigrafia, né? Então eu tive alguma coisa aqui que tem tinta que foi aplicada em cima do tecido. Saber quanto de tinta eu utilizei já é mais difícil numa serigrafia. Não é impossível. Claro que eu posso lá dizer, olha, cada serigrafia usa exatamente tantos mililitros de tinta. Mas ele é mais difícil de ser calculado. E chega a um ponto onde é melhor eu dizer que eu sei que um tubo de tinta que vai lá na minha máquina para fazer serigrafia dura 100 camisetas, e eu vou dizer, olha,
vou dividir o valor do tubo por 100 camisetas, independente se uma tenha utilizado um pouquinho mais ou um pouquinho a menos. Eu também vou representar quantos reais cada unidade está recebendo, só que essa representação dos reais que cada unidade está recebendo foi feita por uma medida de divisão, dividir pelas unidades produzidas. Então meu rateio foi em cima da quantidade de unidades produzidas, certo? Não foi exatamente por consumo. O custo direto tem uma característica, como eu inicialmente falei, de também ser bem visível no produto. As matérias-primas são sempre visíveis. Alguns custos indiretos também são visíveis, mas tem muitos custos indiretos para um produto que são invisíveis. Por exemplo, vou dizer para vocês, quanto de energia elétrica tem gasto nessa camisa. E aí, saber o quanto se gastou em energia elétrica, a energia não está no produto. Mas é óbvio que a fábrica, que a máquina que está lá cortando o tecido, digamos que seja uma máquina, ou a máquina de costura, utilizou energia elétrica. Só que eu não consigo ver isso no produto. Esses gastos, esses custos que não são vistos no produto, normalmente são indiretos e normalmente são apropriados aos produtos por uma medida de rateio. Vou pegar lá minha conta de luz do mês, de novo, quantas camisas eu produzi no mês e vou dividir a conta de luz pela quantidade de camisas. Se eu tenho mais produtos, eu vou ter que fazer, não são só as mesmas camisas que eu faço. Faço camisa e faço ternos. Bom, terno gasta mais tempo da minha mão de obra, mais tempo da operação das máquinas, que é o que consome energia elétrica. Então eu vou fazer uma medida de rateio composta pelo volume de produção e pelo tempo gasto, pelo tempo de utilização para cada produto das minhas máquinas. Essa medida, então, para fazer o rateio, que a gente chama, em algum momento, a base de rateio ou driver de rateio, esse estudo dos drivers é o ponto-chave para o estudo dos custos indiretos. Aqui a gente pode, viajar longe, estudando qual é a melhor medida de rateio, a mais justa para determinada aplicação de custos. Eu vou dar foco para isso depois num outro vídeo. Nesse momento agora eu quero só separar então custos diretos e indiretos e já recapitulando, os custos diretos são visíveis no produto e normalmente a gente atribui por consumo. Os custos indiretos nem sempre são visíveis no produto e nós vamos ter que atribuí-los às unidades por uma medida de rateio. Ok? Até o nosso próximo vídeo.